No sofrer calado, vamos te ajudar. Gente, tem coisa pior do que a gente viver com dor? Não tem, né? O que a gente vai trazer para vocês aqui são estratégias exatamente para a gente conviver e tratar dor. Porque viver com dor ninguém merece, não é? Às vezes eu até costumo falar com os pacientes e eu falo que faz parte do meu programa de educação da dor é parar de falar assim, a minha dor. Eu falo, isso não é a sua dor. Eu falo para ele, você não nasceu com essa dor, então você não tem que ficar tomando posse dessa dor. Você tem que falar essa dor, não a minha dor, porque dor, eu falo que ao passo que ela é uma amiga, porque ela mostra que tem alguma coisa errada ali no organismo, mas muitas vezes a dor ela vem de origem emocional, de origem hormonal e às vezes não tem nada, o paciente faz exame, ele não acha nada e a dor tá ali acirrada. Então eu falo sempre com os pacientes, essa dor não é sua. Você está com ela, mas ela não é sua. Interessante você falar isso, porque eu fui corrigida semana passada, exatamente falando. Você falou exatamente. Eu faço tratamento para dor com a Miriam. É uma experiência bem interessante que eu tenho para contar em relação a essa questão de dor. Porque, gente, eu tenho uma doença inflamatória crônica que tem ali de baixo grau, né? Uma inflamação crônica de baixo grau que traz muita dor. E tem outras questões, porque o nosso corpo, ele responde, dor, ele é uma maneira que o nosso organismo responde pra gente saber que tem alguma coisa errada, não é pra gente se apropriar da dor, não é pra gente tomar analgésico, não é pra gente viver com dor. Tem como ter esse alívio total da dor? Tem, claro que tem. E eu lembro que semana passada eu tava com muita dor de cabeça, eu tô fazendo um tratamento pra TM, pra cervical com a Miriam, com o ozônio maravilhoso, gente. E aí eu fui falar isso com a Miriam, ela me corrigiu. Ela falou, não é sua dor. Você não tá, a dor não é sua, você não tem que tomar a dor pra você, né? Então, dor tem tratamento, que a gente quer trazer pra vocês aqui, falando de dor, falar de dor. Quando a gente tava pensando no que a gente ia falar juntas, eu e a Miriam, a gente chegou à conclusão que era dor. Por quê, gente? Dor engloba um monte de coisa que a gente faz. Nós somos fisioterapeutas, cada uma com a tua especialidade. E aí a gente queria trazer para vocês juntas aqui um podcast. Miriam tem um YouTube muito movimentado, ela fala de diversos assuntos e de dor principalmente ali, né? Ela tem vários vídeos muito assistidos, principalmente falando de dor. E aí, por que não falar de dor? Porque dor a gente vai falar de tudo, vai falar de mim, vai falar dela, vai falar das técnicas que a gente tem, das nossas especializações. Então, trazer um podcast sobre dor, esse alívio total, é possível? Claro que é. Por quê? Porque a gente vai falar sobre isso. E fisioterapia, gente, tem tudo a ver com o quê? Com reabilitação. Você não tá, a dor não é sua, você não tem que tomar a dor pra você, né? Então, dor tem tratamento, que a gente quer trazer pra vocês aqui, falando de dor, falar de dor. Quando a gente tava pensando no que a gente ia falar juntas, eu e a Miriam, a gente chegou à conclusão que era dor. Por quê, gente? Dor engloba um monte de coisa que a gente faz. Nós somos fisioterapeutas, cada uma com a tua especialidade. E aí a gente queria trazer para vocês juntas aqui um podcast. Miriam tem um YouTube muito movimentado, ela fala de diversos assuntos e de dor principalmente ali, né? Ela tem vários vídeos muito assistidos, principalmente falando de dor. E aí, por que não falar de dor? Porque dor a gente vai falar de tudo, vai falar de mim, vai falar dela, vai falar das técnicas que a gente tem, das nossas especializações. Então, trazer um podcast sobre dor, esse alívio total, é possível? Claro que é. Por quê? Porque a gente vai falar sobre isso. E fisioterapia, gente, tem tudo a ver com o quê? Com reabilitação, né, Miriam? E Miriam tem mãos mágicas. Então, isso eu posso falar para vocês. Eu melhorei muito já na meu problema aqui da ATM, da cervical, fazendo tratamento com ela. E, Miriam, é possível mesmo você ter um alívio da dor? Olha, não somente é possível,
Mas assim, eu falo que é algo inacreditável às vezes, porque tem pacientes que quando eu termino de tratar, ele fala assim, hoje eu conversei com a esposa de um paciente e o casal está fazendo tratamento comigo. O casal evoluiu muito, o marido evoluiu muito rápido. E aí, quando eu terminei de fazer o tratamento nele, ele olhou para mim e falou assim, uai, mas o tratamento é rápido assim mesmo? Ele levantou da máquina e falou, mas eu não tô sentindo nada. Aí bati a mão, falei, gente, mas não tô sentindo nada. E desse dia para cá, ele realmente não sentiu mais a dor. Então ele foi continuou a fisioterapia para fortalecer, para ganhar massa muscular, mas dor ele não teve mais. Isso, a esposa dele falou hoje comigo lá no consultório. E sem contar inúmeras pessoas, inúmeros pacientes, né? Inclusive, quando eu falei que eu ia vir fazer um podcast hoje, um paciente falou assim, não, mas deixa eu gravar o meu depoimento, coloca lá. Eu falei, tá, eu vou dar um jeitinho para você. E ele falou assim, não, eu quero te dar de presente, porque eu não sei... eu não sei o que fazer para te agradecer. E ele falou isso com lágrimas nos olhos, porque há 20 anos ele sofria com a dor lombar e falaram para ele que ele tinha que fazer uma cirurgia. E ele tinha que fazer essa cirurgia, aí ele começou a procurar tratamentos paliativos. Então ele fez fibromialgia, ele fez infiltração, ele fez quiropraxia, ele fez várias outras técnicas associadas e nada resolveu. E aí falaram para ele, vai lá na doutora Miriam que ela vai te ajudar, ela vai resolver o seu problema. E quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, me indicaram você... E a pessoa que indicou, ele não lembrava quem, eu também não, né, ele não falou quem. E aí eu comecei a tratá-lo. E foi muito interessante esse caso dele, eu gosto muito de falar disso, por quê? Porque na fisioterapia integrativa, que é onde eu trabalho hoje, né, que a gente consegue ver o paciente como um todo, eu trabalho também com suplementação e às vezes tem alguns casos que eu receito alguns suplementos para ajudar no processo. E no caso dele, eu receitei para ele um anti-inflamatório natural, fitoterápico, e esse inflamatório precisava encomendar, demorava 5 dias para chegar. E aí eu encomendei para ele e tal. Aí quando chegou esse suplemento, no dia seguinte ele tinha consulta comigo, aí eu esperei, falei, o seu suplemento chegou. Ele, qual? Falei, para dor. Ele falou assim, mas eu tenho uma notícia para te dar, eu não estou sentindo dor. Ele não tinha mais dor, não então? Tinha mais 5 dias? 5 dias. 20 anos sentindo dor na lombar e falaram para ele que não tinha jeito, que era só cirurgia. Gente, olha que fantástico, 20 anos. Ele vai dar o depoimento? Ele vai dar o depoimento. Ah, então quando a gente editar o podcast, o depoimento dele vai estar aqui. Ele vai dar o depoimento. Bom, eu sentia dor na coluna durante 20 anos, dores intensas, entre crises e dores baixas, mas que costumavam ocorrer o tempo todo. E fiz diversos tratamentos, sessões de fisioterapia, já fiz mais de 200 sessões, quiropraxia, diversas vezes fiz infiltração na coluna e nada resolvia. Fui ao médico há 1 ano e meio atrás, ele me falou que o meu caso provavelmente era cirúrgico e já, eu tentei fazer um tratamento paliativo, procurei a quiropraxia e até vim parar na sua clínica. E com esse novo tratamento que você fez, minhas dores praticamente cessaram, entendeu? Te digo que hoje eu não sinto dor nenhuma, nem desconforto e tá ótimo. Eu fiquei muito aliviado e te falo que com poucas sessões já praticamente resolveu o meu problema. Coisas que eu não sentia, alívio que eu não sentia há 20 anos e hoje... 20 anos? 20 anos. E hoje praticamente eu não sinto nada. Ele fala que não sabe o que fazer para agradecer, porque aí com isso, ele fez... Isso, gente, você não tá entendendo. É na primeira sessão. Uma sessão? Uma sessão. Quando ele voltou na segunda sessão... Qual foi esse milagre todo aí que aconteceu nesse meio de uma sessão que você conseguiu tirar com as mãos? Então, na verdade, eu tenho um protocolo de tratamento. E dentro desse protocolo... Tem a ozonoterapia e tem algumas técnicas manuais. Tem o meu método que eu apliquei nele. Como é que chama seu método? Que é o método de mobilização viscerofacial,
que eu criei esse método para poder tratar esses tipos de dores. Então, engloba dor lombar, dor de cabeça, enxaqueca, né? Eu faço, gente, tá maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, porque realmente, para enxaqueca, para minha ATM, para cervical aqui, que tá tudo englobado aqui, porque é uma tensão muito grande nessa região aqui, tá sendo maravilhoso, né? Então eu vou gravar meu depoimento depois também, porque tá sendo muito bom mesmo. E então, englobando a ozonoterapia, essa suplementação e essa mobilização, então tecido de como é que chama? Víscerofacial. Víscerofacial. Isso. Você criou esse protocolo, então, para dor. Criei esse protocolo para dor. Então, como é essa mobilização víscerofacial? Porque tudo começa no intestino. Então, eu consigo tratar esse paciente de dor lombar, de enxaqueca, dor de cabeça, começando pelo intestino. Gente, que coisa fantástica, porque hoje a gente está descobrindo tanta coisa diferente sobre o intestino, essa questão do intestino ser o segundo cérebro, né? Então, de muitas inflamações crônicas começarem ali no intestino, de muita coisa, de dor, tá ligado ao intestino. Então, é bem interessante você falar sobre isso. É bem interessante, porque existem as dores de origem emocionais, de origem hormonais, e a gente sabe que o intestino é onde é produzido a maioria dos hormônios que controlam a sensação de bem-estar, a serotonina que induz o sono espontâneo. Então, é pelo intestino que eu trabalho também, porque eu organizo o sono do meu paciente, está incluso no meu protocolo também. O que trabalhar o sono. Essa organização do paciente aí, de organização, esse sono. Porque eu já assisti um vídeo seu que tem lá no YouTube falando dessa questão do sono lá. Você quer explicar pra gente melhor essa ligação aí desse sono ruim com essas inflamações e com essas dores? Claro. Olha, não tem como falar de dor e não falar de sono. Os dois andam juntos. Por quê? Quem tem muita dor não consegue dormir. E quem não dorme tem muita dor. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Por quê? Se você não dorme, você não consegue produzir o hormônio que ajuda a controlar a dor. E se você não dormiu, você vai ter mais dor no dia seguinte. E por você ter mais dor no dia seguinte, você não vai conseguir dormir à noite. Gente, olha que fantástico. E a gente vive numa época muito estressante, então esse ciclo vicioso, ele vai se tornando cada vez mais crônico. Cada vez mais crônico. E aí a pessoa vai, não, eu não durmo, mas eu vou tomar um remedinho para dormir. E aí toma um remedinho para induzir o sono. Esse sono ele vai vir, mas não é um sono de qualidade. E aí o que precisa ser produzido, que são os hormônios, eles não vão ser produzidos da forma que precisa ser produzido. E aí o paciente vai acordar de manhã como se tivesse passado... Já ouviu falar assim, nossa, eu acordei, parece que passou um trator em cima de mim? Já, sim. Desse jeito. Às vezes acorda com dor de cabeça, acorda com enxaqueca. Por quê? Porque o sono dele não foi de qualidade. Ele dormiu, mas foi um sono induzido por medicamento, não foi um sono espontâneo. Gente, olha que interessante. Então, a qualidade do sono, ela tá ligada também àquela dor crônica. A qualidade do sono, eu falo que é uns 60% de responsável pela dor crônica. Então uma noite bem dormida. Uma noite bem dormida é sinal de que no dia seguinte você vai ter um dia melhor. Porque você concorda comigo que a pessoa, quando ela tem menos dor, ela é uma pessoa mais bem-humorada? Com certeza. Ela é uma pessoa... E o contrário também é real? Com certeza. Uma pessoa mais bem-humorada, ela consegue ter menos dor? Com certeza. Então. Por quê? Porque muitas vezes, quando você tá sentindo dor, você tá ali com aquela cara emburrada, você não tá querendo conversa com ninguém. Não. Ninguém. Gente, viver com dor. Não, eu já contei várias vezes a quem me acompanha em rede social, sabe? Que uma das coisas que... Eu não tenho incômodo estético com a doença que eu tenho incômodo de dor. Então, pra mim, assim... tem gente que fala, eu não uso short porque eu tenho lá lipedema. Eu não tenho essa questão. O que me incomodava sempre era a dor. Por quê? Porque me deixava de mau humor também. Eu ficava, porque às vezes a pessoa eu tava assim, com aquela perna queimando, subindo aquela dor, aquela coisa horrorosa ali, e aí a pessoa me perguntava uma coisa, eu já tinha vontade de
de dar uma má resposta, porque eu já queria ficar quieta no meu canto. E esse ficar quieta no canto também é benéfico, porque quem tem dor tem que ficar quieto? É um dos problemas que prejudica muito quem tem dor, porque normalmente a pessoa que tem muita dor, ela fica antissocial, porque ela não quer dar satisfação para ninguém. Por quê? A pessoa que sente muita dor, ela tá cansada de ouvir falar assim: nossa, mas você só fala em dor. Nossa, você tinha que chamar a Maria das Dores. É verdade. Nossa, mas você não tem outro assunto a não ser falar em dor. Então, muitas vezes a pessoa tem que esconder, ela tem que fazer de conta que ela tá bem, para que as pessoas não façam essa crítica. Às vezes as próprias pessoas de casa falam isso, né? E às vezes é outra coisa que eu corrijo muito nos meus pacientes também, quando eles chegam falando isso: ah, doutor, eu tô com muita dor, eu tinha que chamar a Maria das Dores. Você para com isso, eu não quero ouvir mais essa palavra aqui dentro, porque isso não existe. Então, junto com o programa de tratamento para dor, eu trabalho também a educação da dor, que é ensinar o paciente a administrar essa dor de uma forma mais leve, a ponto de que ela fique menos agressiva. Ela ficando menos agressiva, o paciente ele consegue esquecer um pouco dessa dor e focar mais no resultado, na melhora dele. Eu sempre falo: olha, se teve uma melhora, que seja 10%, foca nessa melhora. Não fica pensando: nossa, eu melhorei. Ah, mas ainda tá doendo. Não, eu melhorei. Daqui a pouco eu vou melhorar mais. Não, mas à noite eu vou estar melhor. Eu tenho certeza que eu vou estar melhor. Porque se eu melhorei até agora, eu já melhorei 10%, eu tenho certeza que à noite eu vou conseguir melhorar pelo menos uns 30%. Não, amanhã eu vou amanhecer melhor, porque hoje... Então, eu tenho trabalhado isso e dá muito certo. Que legal. Então, existe uma educação para dor? Existe educação para dor. Gente, mas que coisa fantástica, porque se eu consigo controlar meu sono, se eu consigo controlar ali essa educação para a dor, então eu estou educando a minha mente a sentir menos dor. Sim. Porque dor, para quem não sabe, ela é uma coisa perceptível. A gente não tem como mensurar a dor. Por isso que tem pessoas que têm maior tolerância à dor e maior e menor tolerância à dor. Sim. Não tem como a gente mensurar a dor do outro. A dor Sim. do outro é dele. A dor do outro se eu furei aqui e não senti dor, é uma coisa. Se eu furei e senti, é outra. Se eu encostei e senti dor... Porque tem gente que tem muita sensibilidade à dor. Sim. Muita. E tem gente que não tem sensibilidade nenhuma ali. Tem gente que, né, consegue passar dor, Sim. não toma analgésico pra nada, não tem ali, sabe? Ele nunca sente dor. Então, a dor é uma coisa do organismo e ela é percebida ali, né, corticalmente ali. E o paciente pode, então, se educar a sentir menos dor. Pode se educar a sentir menos dor. Deixa eu só te dar um exemplo básico. Por exemplo, a pessoa que tem a sensibilização central, que nós chamamos, é uma pessoa que está muito armada o tempo todo. Essa pessoa que está muito armada o tempo todo, é como se o cérebro dela tivesse... Ele manda muito estímulo de sensibilização, e aí qualquer estímulo, um estímulo pequeno, pode ser e aí um estímulo pequeno, ele pode produzir um grande efeito. Então, às vezes, você pode ver que, às vezes tem paciente que... Tem pessoas que uma dor de cabeça nele deixa ele com mal-estar, deixa ele choroso, principalmente se for mulher, né? Nossa... Mas tem outras que não, outros conseguem trabalhar, conseguem conviver com aquilo. Ah, eu tenho dor de cabeça, mas não tô nem aí. Outro detalhe importante, a gente não pode mensurar a dor, mas você já conhece alguém que já foi tomar, por exemplo, uma vacina, e aí chega lá na hora que a enfermeira tá preparando a vacina, e aí ela vem com a agulha, ela passa o algodão. Quando ela passa doendo. O algodão, a pessoa já faz isso, já trava todo só com algodão. Ou seja, não tem dor, mas a pessoa já preparou para a dor. Ela está até preparada. E quando ela prepara para a dor, todos os músculos contraem. E aí o que acontece com essa agulha? Ela vai entrar com mais rigidez. Vai doer mais. E aí ainda. Vai doer muito mais.
Olha que interessante. Entende? Então a dor, ela está muito mais no nosso cérebro do que propriamente dito nas extremidades e do que no corpo. Então essa hiperativação central, né? Essa sensibilização central, a gente consegue dessensibilizar também o organismo. Sim. É bem interessante porque a gente até conversou sobre isso outro dia, a gente estava falando dessa questão do cérebro, né? Dos estímulos para o cérebro, que eles são muito diferentes. Sim. Alguns pacientes que têm lesão medular, eles começam a ter, às vezes, uma sensibilidade maior ali em determinados locais, que nós, como fisioterapeutas, quando estamos fazendo o tratamento desses pacientes, a gente precisa dessensibilizar aquele local. Sim. E aí a gente usa determinadas texturas, determinadas temperaturas, sim, alternadas ali para aquele local ali, que a gente tem neurônios espalhados, tá, gente? Então, na pele ali, a gente vai ter uma sensibilização maior e a gente faz essa dessensibilização com determinados mecanismos ali para que isso chegue ao córtex. Então, a gente está desensibilizando ao córtex. Algumas técnicas que a gente tem, e aí eu vou falar da doença que eu tenho referência ali, que é o lipedema, como a escovação a seco. O que acontece na escovação a seco? A gente está dando esse estímulo cortical de dessensibilização, muitas vezes local, por isso que algumas mulheres, quando elas são adeptas à prática de escovação a seco, elas sentem menos dor. Porque a gente está trazendo um estímulo ali para o local, fazendo com que ela fique cada vez menos sensível àquela dor local que ela sente. Sim. Porque às vezes mulheres com lipedema, só da gente encostar ali, só de apoiar, elas sentem dor. E à medida que a gente vai fazendo essa escovação a seco, é esse efeito que ela traz, é essa dessensibilização de dor. E o interessante, eu quis trazer essa fala para aqui, porque o interessante é que muitas pessoas pensam que escovação a seco é drenagem, e não é. Ela é uma dessensibilização central, ela é uma técnica que vai promover um bem-estar, que muitas vezes vai estar ligado ali também a essa liberação de dopamina, para que a gente tenha essa sensação de bem-estar, porque a gente está trabalhando a nível cortical, a nível cerebral, a dor desse paciente. E é interessante como que dor é uma coisa que a gente não sabe nada sobre ela. Sim. Porque a gente não sabe que dor não é uma coisa tão física quanto a gente pensa. Que dor é uma coisa muito da nossa cabeça. É estranho falar isso para uma paciente assim, que dor é uma coisa da tua cabeça, mas se a gente for pensar neurologicamente, fisiologicamente, dor é uma coisa muito da cabeça, porque é ali que se processam essas emoções. Sim. Né? Então é interessante você falar mais sobre essa questão da educação para o paciente, exatamente porque a gente precisa desmistificar essa coisa que a gente tem que apropriar da dor. Não é o que acontece? Muitas vezes a gente se apropria, ai gente, me deixa quietinha aqui com a minha dor, eu tô com dor, eu quero ficar aqui quietinha. Uhum. E muitas vezes a gente não sabe que é muito pelo contrário, que até o movimento é que vai trazer essa melhora pra gente com dor, não é? Nós somos profissionais do movimento, né, Miriam? Então a gente tem que puxar pro nosso lado aqui do movimento. Não é? Então explica um pouquinho melhor pra gente essa questão ali do movimento também na dor. Eu não devo ficar paradinha ali, eu devo me movimentar, inclusive para melhorar. Você quer explicar um pouco mais pra gente isso? Claro, então, faz parte também do meu programa de educação da dor o movimento, porque por mais que o paciente ele fala, não, eu quero ficar quietinho, porque se eu mexo, vai doer. Eu falo, mas você não vai mexer além daquilo que você precisa mexer. Então, normalmente, eu vou com ele, vamos fazer o movimento. Esse movimento dói? Não. Esse dói? Não. E esse? Esse começa a doer. Então, é até aqui que você vai vir. Então, você vai vir até aqui. Daqui você não passa. Só que, a primeira vez. A segunda vez, você vai ver que você vai conseguir ir mais além. Então, na segunda vez, eu faço de novo. Agora, olha onde nós paramos. Agora, vamos de novo. Dói aqui? Ele não dói. Dói aqui? Não dói. Dói aqui? Não dói. E tá avançando. Tá vendo? A gente pode ir mais um pouquinho? Ele pode ir mais um pouquinho. E a gente vai mais um pouquinho. E com isso, vai desbloqueando e vai organizando aquela estrutura de forma que vai conseguindo chegar nutrientes, vai vascularizando aquela região, vai... Eu brinco com eles, vai desenferrujando de verdade.
Porque principalmente dores articulares, a gente sabe que o que faz esse deslizamento articular é através de vários nutrientes, mas o mais importante é o líquido sinovial. E ele só é produzido através do movimento. Se não movimenta, a articulação ela tende a endurecer. Por que no frio a gente tende a sentir mais dor? Que a gente tende a ficar mais quietinho, mais debaixo da coberta, mas a gente não gosta de movimentar no frio. Então, as pessoas tendem a sentir mais dores, né? Então, a importância do movimento, mesmo sentindo dor. Você não vai ficar expondo o paciente a não, tá doendo, mas tem que fazer com dor. Não tem que fazer com dor, não. Não tem que fazer com dor. Tem mais esse detalhe. Acho que os pacientes ficam muito apaixonados com o tratamento porque eles não sentem mais dor do que eles já estão sentindo. Pelo contrário, eles chegam no consultório, eu entro com uma técnica canadense que eu trabalho com ela, que é a dermoneuromodulação, e aí eu faço a modulação do sistema nervoso autônomo, que organiza ali o sistema simpático e parasimpático, e aí já tem um relaxamento natural muscular que eles ficam sem entender. Que é interessante que uma paciente um dia perguntou, olhou para mim e falou assim, isso é mandinga? Porque é um efeito rápido. Sim, porque é uma dor, no caso dela, era uma dor neuropática. E a dor neuropática, ela responde muito bem a essa técnica. É como se tirasse com a mão, digamos assim. E aí eu comecei a fazer, né, a técnica, eu comecei a usar a técnica nela. E aí eu faço com você também, você que não percebe. Não, eu sei. Sabe, né? Uhum. E aí comecei a usar a técnica nela. E aí, E aí começou a liberar o nervo ciático. Era uma lombociatalgia que ela tinha. E aí o nervo começou a liberar. E a perna começou a parar de formigar. E parar de ficar dormente. E ali, são 6 minutos a técnica. E aí ela olhou para mim e falou assim, que isso? Isso é mandinga? Esse relaxamento é bem interessante porque, gente, dor é muito emocional. Eu tenho, principalmente essa região onde eu tenho problema, que é cervical, que é aqui a TM, que é essa questão da enxaqueca, que a minha enxaqueca, ela é uma enxaqueca emocional. Minha não. Gente, lá tá eu falando que é a minha. A enxaqueca que eu tenho aqui, né, ela é uma enxaqueca emocional. Sim. E ela tá muito ligada a essa tensão muscular aqui, né? De região de cervical, de trapézio, o meu esternocleidomastoide, quando comecei a fazer o tratamento, ele tá tão duro que a gente conseguia pegar ele aqui com uma facilidade, tava parecendo pau aqui. E aí, por que eu tô falando essa questão do emocional? Porque muito da dor desse sistema aí parasimpático e simpático, dessa questão de luta-fuga, a gente tem que reorganizar realmente. Sim. E por isso que parece mandinga, por quê? Porque é muito rápido, porque a gente vive numa constância de vou fugir a qualquer momento. Sim. E essa questão de você ficar sempre preparando para a fuga, ela traz muita dor e muita inflamação para o nosso corpo. Sim. A gente não relaxa. Por quê? Porque a gente fica preparado para correr a qualquer momento. E isso é uma coisa muito de vida moderna, principalmente de pessoas ansiosas demais, né? De pessoas que carregam o mundo nas costas, de pessoas Sim. que se cobram muito, de pessoas que são muito ali perfeccionistas. Porque a gente, às vezes, não relaxa. Sim. Nós estamos aqui batendo um papo com vocês. Você acha que nós chegamos aqui totalmente relaxadas? Porque a gente não tá relaxada tanto nesse ponto. A gente fica aqui falando e falando, mas a gente tem essas questões emocionais também, como vocês, pacientes, têm. E a gente, às vezes, não percebe que tá assim. A gente deixa as coisas correrem muito solta, muito longe. Quando a gente vai procurar ajuda, olha gente, casa de ferreiro, né, aquela coisa. Eu também tenho as minhas questões. E muitas vezes, alguns profissionais da área da saúde têm muitos problemas ligados à Sim. dor, porque a gente cuida de todo mundo, menos da gente. A gente oferece o nosso melhor para todo mundo, a gente quer aliviar todo mundo e a gente mesmo às vezes esquece da gente. Então é bem legal você contar pra gente essa questão ali da organização do paciente, desse simpático, parasimpático, desse relaxamento, porque realmente uma pessoa mais relaxada, ela sente menos dor porque os músculos estão relaxados. Sim.
né? Sim. Então, muita enxaqueca é emocional e a pessoa às vezes vive com dor e ela não sabe que tem muito fundo emocional Sim. nessa questão, né? Sim, e o bacana desse tratamento, Val, que a organização do sistema nervoso autônomo, ele também ajuda a controlar a dor de origem hormonal. Olha que bacana. Então, quando associa a dermoneuromodulação, que é essa técnica, mais a mobilização viscerofacial, que é lá onde são produzidos os hormônios, então assim, a chance de dar certo, ela é gigantesca. Então, normalmente, quando o paciente chega para mim e fala que ele está com dor, sabe quando você respira assim, aliviado, porque você sabe que você tem ali nas suas mãos a fórmula para poder tirar o paciente daquela situação e, na maioria das vezes, para sempre. Como eu sempre falo, os meus pacientes, eles falam, é um divisor de águas, Miriam, o que você faz. Por quê? Aquela coisa de 10, 20, 30 sessões de fisioterapia, isso não existe dentro do meu consultório, porque é no máximo 5 sessões. No caso de dor aguda, por exemplo, o paciente chegou com a lombalgia e tem, sei lá, 15 dias, 20 dias que ele está com essa dor, já tomou remédio, já tomou injeção, já fez infiltração e nada resolveu. Aí ele chega para mim, na maioria dos casos, né, o protocolo, ele é 5 sessões. Às vezes é preciso fazer 2 protocolos, porque, né, às vezes tem outros fatores ligados ali e a gente precisa ir resolvendo, porque muitas vezes eu preciso de contar com a nutricionista, porque às vezes ele está com muito alimento inflamatório, que está causando essa inflamação crônica. Às vezes eu preciso de um psicólogo, de um psicanalista para estar me ajudando ali no contexto, porque tem casos que é muito desafiador. Muito desafiador. Eu já peguei casos, por exemplo, de uma paciente que ela teve uma gravidez psicológica, eu nem sei se é esse o termo que usa, mas ela teve uma gravidez psicológica que ela perdeu que na cabeça dela ela tinha perdido, ela tinha abortado, na verdade ela nunca tinha ficado grávida. Uhum. E aquela dor do parto, ela sentia o tempo todo, 24 horas, ela sentia a dor do parto. Nossa, que situação difícil. E aí eu comecei a tratá-la, aí nesse caso eu precisei de uma psicanalista para poder me ajudar a organizar ela, porque as técnicas que eu tinha melhorou 80%, mas ficou 20% agarradinha ali, que eu precisei de um psicanalista para poder me ajudar a desbloquear aquilo ali. E nós conseguimos. E o protocolo dela foi 5 sessões, mais 2 sessões com psicanalista. Então ela conseguiu realmente liberar aquela dor. Conseguiu liberar aquela dor. Com esse protocolo. Com o protocolo, porque Sim. ela reorganizou, então, essa questão toda, e com 5 sessões, mais o psicanalista ali, trabalhando essas emoções, ela conseguiu ficar livre de uma dor que já vinha. Livre. E ela é a colega nossa, ela é fisioterapeuta também. Nossa, que interessante. É bem interessante essas questões de dor. Gente, dor é um assunto tão complexo, porque, assim, envolve tanta coisa. Sim. E tanta coisa mesmo, porque envolve a dor física e a dor emocional. Sim. Né? Nós somos uns seres tão complexos, e nós mulheres, principalmente, né? A Miriam perguntou ela falou, né, se for mulher tem mais dor ainda, porque nós somos mais sensíveis, né? Sim. Somos bem mais sensíveis à dor. Entre aspas, né? Entre aspas. Também, né? Porque também se for... Olha, gente, cá pra nós. Porque se for olhar... Se fosse homem que parisse, você acha que tinha tanto habitante no mundo? Não tinha, porque o homem, ele tem mais ele é mais forte, mas ao mesmo tempo ele tolera menos ali determinados tipos de dor também, né? Sim. Muito, para ele é mais estressante algumas dores ali. Digamos que o homem é mais impaciente. Com dor. Com dor. Né? O homem é mais impaciente, eles ficam mais mal-humorados, e mulher não. Só que... eu falo que, às vezes, as mulheres, a dor, ela demora um pouquinho mais para ceder do que no homem. Pela experiência que eu tenho, a dor, ela demora um pouquinho mais para ceder. Eu atribuo isso aos fatores emocionais, porque a mulher é mais sensível.
mais sensível na questão emocional mesmo, né? A mulher é mais choroninha, a mulher, né? A mulher é mais sensível, mais dengosa, é mais, né? Então, assim, a gente tem essa questão, né? Fora que, dependendo do convívio familiar, isso está no inconsciente, viu, gente? Isso não é porque a pessoa fala assim, eu vou ficar assim para chamar a atenção dos meus filhos, para me ter a atenção do meu marido. Não é. Isso não é consciente, isso é no inconsciente. Muitas vezes a mulher, ela desenvolve uma dor crônica pelo fato de não ter tanta atenção da família, e aí ela começa a desenvolver uma dor crônica, como se aquilo ali fosse algo que vai aproximar a família dela. Ela fica se apegando àquela dor, Sim. né? Então, ela agarra aquela dor, se apropria daquela Sim. dor, como se aquilo fosse fazer com que as pessoas dessem mais atenção Sim, a ela. Isso sim. ocorre muito com pessoas idosas também. Ocorre muito. Né? E ela apropria daquela dor, porque no inconsciente dela, eu não posso melhorar. Se eu melhorar, o meu marido vai me abandonar, ele vai parar de me dar atenção, meus filhos vão parar de me dar atenção, vão parar de vir na minha casa, então eu não posso melhorar, eu preciso, essa dor, ela precisa estar aqui comigo. Só que isso é no inconsciente. E quando a gente fala de dor de origem emocional, eu gosto muito de ressaltar isso, Val, porque às vezes a família tende a ignorar o paciente quando você fala que aquela dor é de origem emocional. Mas dor emocional dói, gente. E eu falo que, gente, não abandona, porque a dor é real. A dor é real. Ela existe e ela é muito forte. Isso. E muitas vezes a pessoa sente dor e ela não quer nem falar que ela tá com dor, porque é tanta crítica. Às vezes todo mundo critica, né? Faz piadinha. E isso é ruim, porque a pessoa que sente dor, só ela sabe a dor que ela sente, só ela sabe mensurar. E não adianta falar, não, mas isso aqui não dói nada. Outro detalhe que eu tento policiar dentro do consultório é isso. Eu não subestimo em momento algum a dor do meu paciente. Não subestimo em momento algum. Ele chegou para mim, eu vou tratar a dor dele como aquela dor, como algo que está, assim, trazendo muito malefício, é algo que está entristecendo, é algo que está acabando com a alegria, com o convívio social. Eu tento viver isso, eu tento entrar dentro da pessoa, assim, né, e estar no lugar dela. Então, eu entrego mesmo, eu dou o meu tudo ali. Você já teve essa experiência, tem essa experiência, e às vezes eu não preocupo tanto com o horário, eu vou até o paciente falar assim, olha, eu estou bem, eu melhorei. Dificilmente o meu paciente sai do consultório sem ter sentido pelo menos 40% de alívio. Um alívio. Porque viver com dor é uma questão muito complexa mesmo, porque traz pra gente um prejuízo social muito grande. E essa questão de subestimar a dor, né, tem uma coisa que fala que o mimimi da dor ali, mimimi é porque a dor não é em você. Sim. Não é em você. E mesmo sendo emocional, é uma coisa que dói muito. Eu trabalho com uma doença, eu sou referência na área, numa doença, que tem muito disso. A gente escuta muito isso, sabe, Miriam? Que isso? Nossa, que frescura, que perna dói, só de encostar? Isso não existe. A roupa tá, só de encostar a roupa tá me doendo. Que é isso? Você é fresca, isso não existe não. Mas a gente sente muita dor, porque é o que você falou, a gente já tá tão sensibilizado que aí qualquer estímulo, então às vezes só de passar a mão dói. Sim. A primeira vez que eu fiz drenagem, eu tava tão inflamada, mas tão inflamada, que assim, até hoje eu não passo nem na rua lá do local de vergonha, porque é um massoterapeuta muito famoso que tem na minha região lá. Eu fazia drenagem com ele, era uma passada de mão e uma arrepiada na maca, que eu quase pulava. Eu fiquei com tanta vergonha dele, que nunca mais apareci lá. Uhum. Mas porque assim, eu sentia muita dor mesmo. E aí, essa sensibilização tá aqui, gente. Tá no córtex, porque os nossos neurônios estão tão superexcitados ali que não tem como você não pular muitas vezes de dor. Sim. Então, a gente vai fazendo, trazendo esse alívio, que eu gosto muito da nossa profissão, é exatamente isso, que a gente consegue com as nossas mãos
trazer um alívio para o paciente, muitas vezes, que a gente não devolve ele do mesmo jeito. Ele nunca sai dali do mesmo jeito. Ele sai com alívio. E o alívio da dor é o que a gente precisa trazer para as pessoas. Sim. Então, quando a gente pensou em falar de dor, a gente pensou em fazer isso, em trazer o alívio para as pessoas. Então, a gente vai discorrer ao longo do tempo, que a gente vai desenvolver maneiras de trazer esse alívio para os pacientes. Como a gente falou, são diversos números, dores ali. Então, a gente tem a enxaqueca, a gente tem aqui a ATM, a gente tem cervical, a gente tem coluna, a gente tem ali a famigerada dor lombar, que tem gente que tem anos e anos e anos convivendo com isso. E eu trago um recado para você. Você não precisa sentir dor. Precisa, Miriam? Não precisa. E por que às vezes eu trato a dor, né, no homem, mas eu gosto muito de atender mulher. Eu gosto muito de atender mulher porque a mulher, muitas vezes, ela, pelo fato dela sentir muita dor, dela tá sempre com, né, entre aspas, com dor de cabeça, com enxaqueca, com dor na TM, com fibromialgia, e às vezes com lipedema, e as pessoas que têm esse perfil de muita dor, normalmente são pessoas que são extremamente corretas, são extremamente pessoas que gostam de tudo muito bem organizado, são pessoas que absorvem o problema dos outros, que acham que tem que resolver o problema do mundo, carrega o mundo nas costas. Então, eu gosto muito de atender as mulheres, por quê? Porque muitas delas, às vezes, você, com um abraço, você consegue trazer essa mulher para você, e aí ali na primeira abordagem ela já dá uma relaxada, ela já consegue melhorar, e ela fala assim para mim: engraçado, eu cheguei aqui, eu tava com muita dor, mas eu já tô começando a melhorar, porque muitas vezes a mulher, ela precisa de acolhimento, essa é a palavra, acolhimento. É coisa que as pessoas meio que esquecem. Eu tenho alguns depoimentos de pacientes minhas que às vezes sai da consulta lá e para e vai digitar para mim uma mensagem e fala assim: nossa, muito obrigada, eu nunca me senti tão acolhida numa consulta. Porque muitas vezes as pessoas ignoram tanto os sintomas dos outros, né? E a gente que trabalha dessa forma mais integrativa, a gente consegue enxergar o paciente como um todo. Então a gente sabe que ele não é um joelho doendo, ele não é uma coluna doendo, ele não é uma cabeça doendo. A gente sabe que ele é um indivíduo que precisa desse abraço mesmo, desse acolhimento. Então, assim, eu recebo muito esse feedback dos pacientes dessa questão do acolhimento, porque você precisa saber escutar a dor do outro. Sim. E às vezes pode ser, peraí, olhou aqui o exame, você tá sentindo dor, não sei por quê, você não tem nada aqui na coluna, você não tem nada aqui no joelho, você não tem nada no seu corpo, você tá sentindo dor, isso é coisa da tua cabeça, a própria fibromialgia que foi tão ali relegada e, né, e o lipedema também, nessas questões da dor, porque as pessoas acham que tem que ser físico, tem que estar aqui no exame, né, tem que constar uma lesão aqui, tem que sangrar. Eu falo muito isso com a minha mãe. Às vezes a pessoa, se não estiver sangrando, com a ferida aberta, os outros não escutam. E essa dor que a gente sente, ela é muito real e muito presente na nossa vida. Então, esse abraço, eu achei muito legal você trazer isso, porque realmente, esse abraço que a gente precisa dar nesse paciente, esse alento, trazer para ele essa palavra de que existe um alívio total, sim, naquilo que ele sente, porque a gente tem essa solução, porque a gente consegue trazer isso para o paciente, é muito interessante. Porque às vezes ele só precisa realmente dessa educação para a dor para poder melhorar, né? Eu atendi uma paciente, você está falando de acolhimento, eu atendi uma paciente, ela chegou no consultório e ela começou a chorar. Aí eu pedi para ela, eu conversei, abracei, ela continuou chorando, eu pedi ela para deitar na maca, e aí eu fui usar uma técnica que eu gosto muito, e aí ela falou assim, depois no final, e aí ela foi relaxando, e a pouco ela começou a cochilar, e aí no final ela falou assim, nossa, eu cheguei aqui com vontade de sumir,
mas eu tô saindo tão bem, deixa eu te dar um abraço de novo. Eu falei, claro, vem cá, me dá um abraço aqui. E assim, é gostoso demais, né? Você promover essa sensação nos pacientes. Eu gosto muito, isso me faz muito bem. E outro detalhe tem muitos casos que ficam, né? Ficam muito... Tem gente que marca muito a vida da gente. Muito. Tem. Eu atendi uma outra paciente uma vez, ela foi fazer ozonoterapia, ela estava fazendo um tratamento para asma. E aí, diz ela que na hora que ela saiu de casa, que ela falou, nossa, hoje está tão frio, estava frio, chovendo, muito frio, mês de junho, aquele inverno ferrado. E aí, ela chegou no consultório e o tratamento para bronquite, para asma, para dor nas costas, para outros tipos de dores, às vezes é preciso o paciente tirar a roupa parte de cima e ficar só com topper. E ela precisava ficar só de topper na sala. E aí, na hora que eu abri a porta, ela falou assim, ai meu Deus, com frio vou ter que tirar a roupa. Eu falei, vai, mas a sua cama já está quentinha. Eu tinha colocado uma manta térmica para ela, e a cama dela estava tão gostosa que até eu estava com vontade de deitar lá. Aquele inverno, né? Aí ela foi, deitou, e aí ela falou para mim assim, ai meu Deus, como é bom ser cuidada. E aí ela chegou em casa, mandou uma mensagem para mim e falou assim, muito obrigada, porque hoje eu me senti acolhida. E é muito gostoso esse acolhimento. Lindo. Então tem coisa que marca, né? Tem. E aí esses detalhes, esses feedback nos impulsiona para querer ser melhor a cada dia. Com certeza. Então, quando tá frio, eu já penso logo naquela paciente que talvez vai ter que precisar de ficar só de topper. Eu já penso logo o que eu posso fazer para amenizar essa situação, porque eu já sei que quanto mais tenso, quanto mais tônus, quanto mais encolhido, mais dor a pessoa sente. Então eu já promovo ali um ambiente confortável para que tudo flua da melhor forma possível. Olha para você ver como que é interessante, né? Até uma manta que você coloca para aquecer, ela faz com que realmente esse paciente relaxe mais e Sim. tenha mais alívio. E isso faz um diferencial na nossa vida, né? Porque você foi minha professora, né? Eu tenho que falar isso aqui, que você foi um dos grandes mestres que me inspiraram. Quando eu comecei a fisioterapia ali, que eu escolhi como profissão, porque eu falo que a fisioterapia para mim foi uma profissão de escolha madura, que lá na adolescência eu escolhi ser advogada. E quando eu escolhi a questão ali da fisioterapia, eu escolhi porque eu queria cuidar do outro. E essa questão de dar esse abraço, esse alento no paciente, de trazer esse alívio, para mim é uma das coisas que foi me chamando mais atenção na Sim. profissão. E eu acho que a gente precisa trazer isso para os outros profissionais também, pessoas que vão assistir a gente e tudo, que é muito legal quando você faz tudo com amor. Sim. Né? Quando você abraça uma profissão com amor, quando você tenta dar alívio à dor, porque a dor ela tá tão presente na nossa profissão, a gente lida com a dor a todo momento. Sim. Né? E aí foi uma escolha tão consciente para mim, e você foi uma das pessoas que trouxe para mim esse exemplo de que é ser profissional, e principalmente desse exemplo de trabalhar com as mãos. Porque Sim. eu tive terapias ali manuais com você, e eu via como que isso alivia o corpo, né? Como que nossas Sim. mãos, como que o fisioterapeuta ele tem uma coisa muito ligada ali com o toque, com aquela coisa de organizar mesmo aquele paciente, Sim. de passar aquela tranquilidade para o paciente, e é interessante isso. Eu quis trazer essa palavra aqui, não tem muito a ver muito com a dor aqui que a gente está trazendo, mas eu quis trazer como homenagem à minha grande mestre. Oh, meu Deus! Né? Então, realmente, a gente tem que ter grandes inspirações. Eu assisti uma palestra essa semana que falava exatamente isso, tá? Uma palestra para os alunos lá da faculdade que falava que a gente tem que se espelhar em grandes profissionais, e a gente tem que trazer isso para a nossa vida, porque a gente tem que ter o espelho daquilo que eu quero ser e daquilo que eu não quero ser também, né? Que a gente Sim. tem uns exemplos que a gente não quer também seguir. E eu gosto muito dessa questão da dor,
Gosto muito de estar com você ali naquele momento, que pra mim tá sendo muito importante. Realmente, eu tô tendo um alívio muito grande dessas tensões, porque eu sou essa pessoa aí que você falou aí há pouco, que eu sou aquela pessoa que carrega o mundo nas costas, porque eu sou muito perfeccionista. Eu já tenho trabalhado muito isso na minha vida, porque não é legal, tá, gente? A gente fazer tudo muito certo é legal, mas a gente ter isso muito rígido, a gente se cobrar demais é péssimo, porque você traz um prejuízo pra saúde horrível, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio em tudo que a gente faz na vida. Sim. E aí, a dor também é uma coisa que a gente precisa ter aqui controlada e equilibrada mesmo na vida. Então, não é não sentir dor, tá, gente? Sim. Que sentir dor é benéfico, porque sentir dor é um sinal que o nosso organismo não vai bem. Agora, você viver com dor... Aí não. E viver queixando dor e se apropriar da dor é que não é legal. Né? Sim, não é legal. E eu preciso de abrir um parênteses aqui também para falar que eu acho que eu nunca falei isso para você, mas eu vou falar aqui agora, né, em rede nacional. Porque assim, como você falou, eu fui sua professora ali, e é impressionante como a gente consegue ver aquele embrião ali que está formando, e a gente consegue identificar quem vai dar bom e quem não vai dar bom. Oh, meu Deus. E quando eu te via, de verdade, tá? De verdade. Eu acho que eu já comentei isso com você, já comentei isso com a Renata. E quando eu te vi, a forma que você abordava os pacientes, né, lá na clínica escola, a forma que você falava, né, da fisioterapia, a forma como que você dedicava, tudo que colocava na sua mão para fazer, saía com perfeição. E eu olhava e falava assim, essa menina vai voar alto. Oh. Essa menina vai voar alto. E eu vou te falar de verdade, é um orgulho para mim gigantesco quando eu vejo você lá nas redes sociais, quando eu vejo que a doutora Valquíria Monteiro é referência em lipedema. Isso para mim é um orgulho gigantesco, de verdade. De verdade, não estou aqui para rasgar seda, né? Nós não viemos aqui para isso. Mas também a gente está aqui para falar a verdade. É uma das coisas que eu tenho, trazendo esse gancho aí, é uma das coisas que eu tenho colocado muito para os meus pacientes. Procure profissionais de verdade, que falam a verdade com você. Que não fica te enganando. Exatamente. Que não fica te enchendo de medicamento. Que não te fica intoxicando seu fígado. Porque é assim, ó. Esse remédio aqui é para dor. Esse aqui é para o estômago, porque o remédio para dor vai me dar dor no estômago. Esse aqui, é para o intestino, porque o remédio para dor travou meu intestino. Mas eu tenho que tomar isso aqui para memória, porque se eu não tomar para memória, eu vou esquecer de todos esses aqui. Os medicamentos. Então, quando você pensa que não, você está toda intoxicada. Então, eu falo que procure gente que gosta de gente. Gente que gosta de gente, é isso mesmo. Né? Gente que gosta de gente. E é tão interessante você falar essa questão do medicamento, Miriam, porque a gente vive achando que dor se trata com analgésico. Tem pessoas que acham. Tem pessoas que acham que é tomar remédio que vai melhorar a dor. E a dor, o analgésico, ele é um alívio momentâneo para você conviver naquele momento com aquela dor, para você procurar um tratamento para a dor. Ele não é um tratamento, então é bem interessante a gente deixar bem claro que o remédio para dor, ele é um alívio momentâneo. Sim. Ele não é para você viver tomando uma medicação que vai trazer prejuízo para você. E por que a gente escolheu falar de dor? Exatamente porque a gente quer trazer para você essas questões que tem tratamento, gente. Tem muito tratamento. A gente tem inúmeros profissionais que se especializam em trazer esse alívio de dor, né? Doutora Miriam Santos aqui é realmente uma das pessoas que realmente se especializou em tratar dor e tem diversas ferramentas que ela faz ali, que ela traz esse alívio. Então, o que a gente tem que trazer para vocês aqui é esse convite. É o convite, não viva com dor. Sim. Entenda aquilo que acontece com você. Nós podemos te ajudar. Nós podemos trazer alívio à sua dor. Você quer complementar com mais alguma coisa que o nosso tempo já está dando aqui? Sim, não, é só reforçar isso mesmo. Porque quando fala de tratar a sua dor, é tratar de verdade, para te trazer alívio
total da dor, como foi o título do nosso podcast. O título do nosso podcast é o alívio total. O bonequinho tá ali, coitado, que tá até, né? Então, assim, é o alívio total. E é possível sim, gente, viver sem dor. É possível viver sem dor. É esse o recado que a gente quer trazer. E nós vamos desenvolver ao longo do tempo esse tema. Então, cada semana a gente pretende falar aí de um tipo de dor. E nós vamos fazer com que você entenda que você não precisa viver com dor. É isso aí. Eu quero agradecer muito essa companhia aqui, falando de dor. E a gente volta, né, no próximo episódio. Isso aí, gente. Voltamos no próximo episódio. E para mim... é uma satisfação gigantesca estar aqui com essa maravilhosa doutora Valquíria Monteiro. Obrigada, meu bem. Não sofra calado, vamos te ajudar. Não sofra calado, vamos te ajudar.